Hoje trazemos-lhe uma grande entrevista com Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia. Enquanto ocupou o cargo, reuniu-se 25 vezes com Vladimir Putin. Traça-nos, por isso, o retrato do homem que mudou o rumo da Europa e os diferentes cenários que poderemos enfrentar nos próximos tempos. Boa tarde. Numa altura em que a guerra assola a Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia, entrevistamos Durão Barroso, presidente da Aliança para as Vacinas, ex-presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro de Portugal. Boa tarde, Soutor. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Começamos inevitavelmente por esta questão da guerra. Finalmente parecemos estar a dar um passo, parece estar a haver um passo no diálogo e nas negociações para um possível acordo de paz, para um possível acordo de cessar-fogo. Como é que vê esta situação? Acredita que é uma esperança para a Europa? Bom, temos que agarrar todas as hipóteses de esperança, mas eu continuo muito pessimista. Eu conheço Vladimir Putin, quando era presidente da Comissão Europeia, tive muitas reuniões com ele, porque na altura nós tínhamos 2 reuniões de cúpula anuais com ele, com a Rússia, e é de facto alguém que está, a meu ver, hoje determinado a acabar com qualquer autonomia da Ucrânia como país independente do ponto de vista das relações internacionais. Esse é o seu objetivo. E acho que não vai recuar. Acho que só vai recuar ou parar a guerra, quando achar que já ganhou tudo ou praticamente tudo aquilo que queria. E de facto já houve algumas coisas que agora ele pode dizer que está a conseguir, nomeadamente uma eventual promessa de neutralidade futura da Ucrânia. Mas eu receio bem que aquilo que ele me disse em 2014, uma conversa que tive com ele, em que ele, a propósito da Crimeia, quando eu o confrontei com a realidade de haverem militares russos na Crimeia, ele disse que não eram as Forças Armadas russas, que eram apenas alguns russos que estavam ali ao pé e que foram chamados pelos seus irmãos do outro lado da fronteira, porque se fosse as Forças Armadas russas, disse ele, eu posso conquistar Kiev em 2 semanas. Ou seja, o objetivo dele, ou pelo menos o desejo inconsciente ou consciente, não sei, já em 2014 era a tomada de Kiev, da capital da Ucrânia, para depois eventualmente negociar, mas numa posição de força. Por isso, podemos saudar e esperar todos os sucessos para negociações de paz, mas confesso que aquilo que eu vejo no terreno é que continua a haver bombardeamentos, continua a haver imenso sofrimento, sobretudo do lado dos civis ucranianos. Exatamente. Aliás, mesmo nos últimos dias, mesmo com as negociações, os bombardeamentos ainda se agravaram mais. Acha que a Europa desvalorizou Vladimir Putin? Ou seja, já nessa altura, em 2014, quando foi a ocupação da Crimeia, e desde aí até os serviços secretos norte-americanos, os serviços secretos britânicos alertavam para esta possível invasão. Acha que houve uma desvalorização? Só na parte final é que isso aconteceu, em que americanos e ingleses, baseados nos seus serviços de informações, falaram na hipótese de invasão. É verdade que a Europa quis sempre envolver, procurou até à última oportunidade manter uma certa relação com Putin. Era quase inimaginável isto. Eu devo dizer que eu próprio pensei que ele ia entrar nos territórios, digamos, da zona cinzenta, mas não pensava que ele lançasse uma ação de tão grande escala por toda a Ucrânia. O que está a passar é praticamente inimaginável, é contra todo o comportamento dos países civilizados, não é? Porque temos um país que é o maior país do mundo em área territorial, que é a Rússia, que está a invadir um país muito mais pequeno, cuja soberania, independência e integridade territorial reconheceu um país membro das Nações Unidas. Quer dizer, isto ultrapassa praticamente tudo o que se podia imaginar. Portanto, eu não critico a Europa por ter tentado, até ao limite das suas possibilidades, comprometer-se e comprometer Putin num diálogo. E a verdade é que quando se dá esta situação, a Europa reagiu muito forte, de maneira muito forte. Foi uma Europa muito unida que vimos, nomeadamente na tomada das sanções para a Rússia. Eu penso, e isso tenho a certeza daquilo que conheço de Putin, que ele não estava à espera numa reação tão forte nem dos ucranianos. Se havia dúvidas, como ele diz, que a Ucrânia não é uma nação, a Ucrânia está a mostrar que é uma nação. Está a mostrá-lo pela própria resistência, pelo heroísmo, pela coragem dos ucranianos.
que não querem ser dissolvidos numa outra realidade, que é a Rússia. Até podem ter ligações históricas grandes com a Rússia, mas são uma individualidade diferente. Mas também não estava à espera Putin de uma reação tão forte do Ocidente, nomeadamente da Europa. Porque às vezes cultiva-se a ideia que a Europa está sempre dividida, que somos muitos países, mas a verdade é que quando há uma crise, normalmente a Europa avança. E agora foram alguns tabus que foram quebrados. Exatamente. A Europa, pela militar, primeira vez, não é? envia apoio militar. A Europa, que sempre gostou de se ver a União Europeia como uma potência civil, envia apoio militar para uma região em conflito, em guerra aberta. A Alemanha também quebrou esse tabu. A Alemanha agora declarou que vai gastar mais de 2% do seu produto interno bruto em orçamento de defesa. Portanto, o que está a passar-se, a meu ver, é uma transformação radical. É uma mudança de paradigma. Vamos ter uma Europa cada vez mais militarizada, mais preparada para o que possa acontecer. Sim, Acha que isto é benéfico para a Europa? É inevitável. Obviamente, eu preferia que não acontecesse uma situação de tensão. Qualquer pessoa pacífica quer que não haja situações destas, mas a partir disto que se passou, os países, nomeadamente os países de leste da Europa, ou da Europa Central e de leste, estão a reforçar muito a sua defesa. A NATO, a OTAN, está a aumentar muito a sua participação nesses países, não é? Da Lituânia, a Polónia, a Roménia. Eu acho que isso é inevitável, porque a OTAN definiu aí uma linha vermelha muito clara, não é? A Ucrânia não é membro da OTAN, mas os outros países são. E por isso tem que se estar preparado para o caso de haver alguma aventura das forças russas dentro do território da União Europeia ou da NATO, da OTAN. Exatamente. E o apoio da NATO à Ucrânia, acha que tem sido suficiente? Se houvesse mais apoio, correríamos o risco de uma guerra mundial eventualmente? Eu acho que foi possível? Eu acho que é um equilíbrio difícil, mas é o equilíbrio possível. A NATO definiu que não se vai envolver diretamente na Ucrânia, não quer entrar em conflito direto militar com a Rússia, mas está a apoiar militarmente. Está a dar informações ao exército ucraniano, está a dar também equipamento militar. Nesse ponto de vista, acho que está a fazer a sua obrigação. Agora, alguns diriam, mas não chega. Bom, mas queremos uma guerra mundial? Queremos uma guerra generalizada com uma potência nuclear, que é a Rússia, que é a segunda potência nuclear mais forte do mundo. Por isso, há aqui um equilíbrio que é difícil de gerir, mas que eu penso que está até agora a ser gerido de modo consistente e coerente. O 23º dia de guerra, ainda se coloca o perigo do nuclear, do uso de armas nucleares nesta guerra? Bom, no passado nós não levámos sempre a sério algumas ameaças de Putin. Portanto, talvez agora seja tempo de tomá-las mais em consideração. A verdade é que ele há poucos dias disse que estava a aumentar a prevenção para a utilização de armas nucleares. Por isso eu não excluo nada à partida. Espero e desejo que isso não aconteça, obviamente, mas acho que, como se costuma dizer, temos de esperar pelo melhor, mas preparar-nos para o pior. Esteve com Putin enquanto Presidente da Comissão Europeia mais de 25 vezes, acho eu, 25 Sim. vezes, não é? Contou o seu gabinete. Acha que este ímpeto imperialista pode levá-lo a não ficar contente só com a Ucrânia? Poderemos ter o perigo de uma tentativa de invasão também dos países bálticos, por exemplo? Visto que referiu essa relação que tive, por causa das funções que tinha, na altura nós tínhamos as tais reuniões frequentes com Putin e era aquilo que devíamos fazer. Houve depois uma evolução infelizmente negativa. Visto que me pergunta sobre isso, eu digo-lhe isto. A meu ver, Putin é um produto do ressentimento. Ele é sincero quando aponta como o maior problema para ele e para a Rússia a queda da União Soviética, o facto de muitos russos terem ficado fora do seu país, perderem a sua cidadania. E está numa posição de revisionismo da história, até mesmo de revanchismo. Está a querer vingar essa situação. Portanto, o Putin que eu conhecia, que era um Putin muito racional, que fazia cálculos custo-benefício, fazia taticamente uma estimativa até onde é que podia ir, agora parece-me que está cada vez mais emocional. Vê-se isso na televisão quando ele faz aquelas ameaças. Isso representa um perigo acrescido? E é um perigo acrescido porque temos uma pessoa que tem aparentemente o poder total na Rússia. A Rússia hoje em dia tem muita guerra de Putin. Repare que não há praticamente, como havia no tempo da União Soviética, um Politburo, uma instituição, um partido. É ele que decide. E ele que está numa fase, de facto, de emoção extrema e, portanto, pode eventualmente não parar aqui. Espero que pare, até porque tem visto que a reação é muito grande. Talvez o seu
passo a seguir não seja tanto os países da NATO ou da OTAN, porque aí, de facto, teria que haver uma reação muito forte, e eu acho que na sua análise de relação de forças ele, em princípio, não vai cometer esse erro, mas há outros países que não são da NATO, como a Moldávia, onde há uma parte que já está na prática ligada à Rússia, que é a Transnistria. Há situações muito cinzentas nos Balcãs, nomeadamente a Sérvia, nomeadamente na Bósnia-Herzegovina, onde há uma república sérbica que se quer tornar independente e, de uma maneira geral, muita parte da sociedade sérvia está pró-Putin, pró-Rússia. Portanto, eu prevejo que vamos ter problemas para além da Ucrânia, naquela região, chamemos-lhe região cinzenta, entre a Rússia e a União Europeia e a NATO. Quer a guerra dure muito ou acabe em breve, de qualquer forma fica já a Europa provavelmente mergulhada numa crise económica e numa crise energética, certo? Bom, mas qual era a alternativa, não? A questão é esta. A verdade é que neste momento os europeus estão muito emocionados com isto, as nossas opiniões públicas aqui em Portugal, mas em geral eu vejo isso pelas pessoas até mais novas, pessoas que querem ajudar, que vão lá buscar pessoas para os receber como refugiados. Há uma emoção profunda na Europa. Isso quer dizer que a opinião pública, de uma maneira geral, apoiou estas sanções. Claro que as sanções também têm consequências para a Europa, nomeadamente, como disse, na questão energética, mas têm sobretudo consequências para a Rússia. Isto são sanções como nunca houve. A suspensão dos pagamentos SWIFT, o congelamento dos bens, das reservas do Banco Central Russo, a saída em massa das empresas ocidentais, com tudo o que isso representa de desemprego acrescido na Rússia, de perda de know-how ocidental. A Rússia está-se a tornar quase que um Estado pária, um Estado isolado, do ponto de vista das grandes correntes económicas, financeiras, tecnológicas. Vamos ter cada vez mais dois blocos isolados. É um perigo que eu acho. É um perigo que eu acho. Aliás, aqui é muito importante. Regressa uma guerra fria, de certa maneira. Sim, e até há um problema maior, que é a China, porque a China, a Rússia, se está cortada do nosso mundo ocidental, vai ter que se entregar cada vez mais nos braços da China, que a China é uma potência de muito maior expressão que a Rússia. A Rússia é uma economia relativamente pequena. A Rússia, apesar de ser o maior país do mundo em área, e de ser um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, nomeadamente combustíveis fósseis, mas não só, é um país que tem um produto interno bruto per capita muito abaixo do português. É um país que o seu produto económico todo é mais pequeno que a Itália e depois destas sanções vai ficar de certeza mais pequeno que a Espanha. Enquanto que, veja, a China tornou-se uma das duas grandes economias mundiais. Portanto, a Rússia não tem os meios económicos de prosseguir este tipo de guerra no médio e longo prazo. A China tem. E por isso há o perigo de, se a China apoiar abertamente a Rússia, haver o chamado em inglês decoupling, uma separação completa, que eu acho que uma desglobalização. E eu acho que isso não é muito bom para o mundo, mas é infelizmente nessa via que estamos neste momento a avançar. Portanto, pode haver ou seja, o novo nome da globalização pode ser regionalização. Os europeus mais na Europa, os americanos mais na América, China e Rússia mais naquela área euroasiática, sobretudo a Ásia. E isso é mau para o ambiente geral. Podemos ter uma guerra fria. Bom, neste momento temos uma guerra quente, passa a expressão, não é? Mas podemos ter pelo menos uma situação de confrontação latente no médio e longo prazo, e é por isso que temos de ter paciência e determinação estratégicas, não estar com ilusões de que isto pode ser resolvido de um dia para o outro. Eu acho que mesmo que agora houvesse, eu espero e desejo que sim, algum desenlace positivo em termos de negociações, eu acho que, por exemplo, muitas destas sanções vão continuar, porque há países que não vão aceitar que elas sejam levantadas, a não ser que a Rússia retirasse completamente da Ucrânia, isso não estou a ver. Portanto, vamos ter que estar preparados para o médio e longo prazo. Aí, voltando então às consequências na Europa, falou sobre a solução que poderiam ser os eurobonds para, nomeadamente, as áreas da energia e da defesa.
Acha que os países mais ricos da Europa aceitariam bem isto? Já quando foi a altura da pandemia, não é? Foi difícil chegarmos a essa solução, não é? Para já não aceitam. Mas, como eu costumo dizer, é nas crises que a Europa se faz, a União Europeia, como reação às crises. Repare, eu estava na altura na Comissão Europeia quando houve a grande crise financeira e da dívida soberana. E na altura muita gente dizia que a Grécia ia sair do euro, que era inevitável, que o euro ia acabar. E a verdade é que não acabou. Não acabou porquê? Porque, entretanto, se fizeram coisas que eram impensáveis antes dessa crise. Criou-se um mecanismo europeu de estabilidade, lançou-se a União Bancária, deram-se mais poderes ao Banco Central. Hoje em dia, com a pandemia, o que é que aconteceu? Aquelas propostas que nós na altura tínhamos feito para eurobonds, para mutualização da dívida, foram aceitos para a pandemia. A Comissão Europeia, neste momento, está a levantar no mercado 750 mil milhões de euros, ou seja, 750 bilhões, como se diz no Brasil, de euros, que está como dívida mutualizada. Era impensável. Porquê? Porque foi necessário um estado de necessidade em função da pandemia. Também agora, se a crise económica continuar, se houver de facto um impacto muito grande do ponto de vista da energia, seria melhor, a meu ver, que em vez de cada país tomar as suas medidas, como estão agora a tomar, cada país está a tomar medidas para atenuar, para mitigar o efeito no consumo de energia, seria melhor que houvesse medidas tomadas no conjunto europeu, até para evitar que amanhã os mercados comecem a discriminar entre as diferentes dívidas. Bom, eu sei que esta proposta para já não tem condições de ser aprovada, alguns países europeus não querem por enquanto, mas se as condições se agravarem, eu acho que mais tarde ou mais cedo poderá ser inevitável. Mas esperemos que, entretanto, as condições melhorem. Aliás, as previsões que temos neste momento é que este conflito da Rússia já custou pelo menos 1% ao produto interno bruto global, mas continuamos a estar em território positivo do ponto de vista do crescimento. Não é ainda um impacto tão grande, até porque a Rússia, como eu disse há pouco, não tem essa capacidade económica tão grande como teria se fosse esta crise nos Estados Unidos ou na Europa. Mas é verdade que vai haver ramificações, nomeadamente pela questão da crise e a transição energética. E Portugal vai sofrer também com essa crise. Espera-se que o Governo tenha que rever totalmente o Orçamento de Estado para este ano? Bom, totalmente não sei, mas alguns ajustamentos terá com certeza... Nomeadamente na defesa, por exemplo. Terá com certeza de mudar, porque tem que rever, ajustar ao novo cenário macroeconómico. O cenário macroeconómico hoje não é o mesmo que era, hoje em março, não é o mesmo que era no início de fevereiro, não? Portanto, tem que rever... Acho pessoalmente que poderá ainda não ser uma revisão radical, mas vai haver uma revisão, nomeadamente porque vamos ter mais despesas com energia e vamos ter, com certeza, também mais despesas com defesa. O doutor é o presidente da Aliança para as Vacinas. As vacinas foram fundamentais nesta pandemia, assumiu o cargo em plena pandemia. Como é que as vacinas mudaram o rumo da pandemia da Covid? Eu penso que é óbvio que foram a arma essencial para lutar contra a pandemia. Sem vacinas estaríamos muito pior. E a verdade é que foi para já extraordinário que se conseguissem desenvolver novas vacinas num período tão curto, mas depois houve todo o desafio da sua distribuição. Para isso criámos a COVAX, que é essencialmente para chegar aos países em vias de desenvolvimento. Nós, só a COVAX, já distribuímos mais de 1,4 bilhões de vacinas em 144 países. É a maior operação multilateral de distribuição de vacinas na história, logisticamente muito complicada, e estamos confiantes que, no essencial, isso está a responder às necessidades, nomeadamente das populações de maior risco, ainda que se mantenha uma desigualdade entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. De qualquer maneira, eu queria sublinhar que há um risco grande, que é o risco de complacência, de facilitismo, de pensar que já está ultrapassada. Não está. Veja a situação em Hong Kong, ou mesmo no Reino Unido, onde se facilitou agora, não há máscaras nos sítios públicos e tudo mais, e está a aumentar não apenas o número de infecções, mas o número de hospitalizações. Portanto, vamos com calma, mas eu penso que sem vacinas, obviamente, não teríamos
tido uma resposta tão efetiva, mas é preciso continuar o esforço até para consolidar os ganhos. Porque enquanto o vírus circular, há sempre a hipótese de ele gerar novas variantes. Aliás, já há uma nova variante da Omicron, que é 30% mais transmissível que a primeira Omicron, ainda que aparentemente, felizmente, não seja tão mortífera como a variante Delta. Portanto, vamos com calma, mas penso que no geral podemos dizer que estamos a ter alguns resultados positivos na luta contra a pandemia. Muito bem, Soutor. Agora uma pergunta, voltando aqui à situação nacional. Como é que vê a situação do seu partido, do PSD, neste momento? Eu não vou entrar em política interna, peço desculpa. Não? Eu neste momento não vivo em Portugal, obviamente que é o meu país, gosto imenso de Portugal e acompanho tudo, mas para evitar qualquer espécie de mal-entendido eu não vou entrar nos comentários de política interna portuguesa. E uma última pergunta. E um regresso à vida política em Portugal? Também não está a pensar neste momento? Tudo tem o seu tempo, como diz o Ecologia. Uma candidatura a Presidente da República? Tudo tem o seu tempo. Eu já tive política há mais de 30 anos. Intervenho publicamente, por exemplo, como disse, desde janeiro do ano passado sou Presidente da Aliança Global para as Vacinas. É uma coisa que faço pro bono, desinteressadamente, e sobre a questão, por exemplo, da Ucrânia, como tenho algum conhecimento da situação geopolítica, tenho intervenções de caráter público, mas não político ou partidário, não estou nisso. Mas acho que se deve dar lugar agora aos novos, aos mais novos, também não sou assim tão velho, deve-se dar lugar aos mais novos e eu não estou a contemplar qualquer hipótese de carreira política, tudo tem o seu tempo e já tive mais de 30 anos na vida política, como não tive no meu governo do meu país 12 anos, tive na Comissão Europeia 2 mandatos 10 anos e tive também líder da oposição, que aliás talvez tenha sido o lugar mais difícil que ocupei, ser líder da oposição. Portanto, acho que já chega e vamos agora concentrar numa perspectiva pública, de intervenção cívica, com certeza, partilhar experiência, mas sem intervenção política ativa. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu. Sim.